Então, agora a gente vai ver o movimento circular uniforme, também conhecido como MCU. O movimento circular uniforme, ele tem algumas características que a gente vai ver agora. Só vou escrever aqui o nome para vocês. Que vai definir exatamente um caso particular do movimento em duas dimensões. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que ele tem uma trajetória circular. Lembrando que trajetória é diferente de deslocamento, né? Tem uma trajetória circular de raio R. Isso aqui é só para a gente determinar quem é o R nas nossas equações que vão aparecer aqui, é o raio dessa trajetória. Ele tem uma velocidade escalar constante. E cuidem bem, né? Porque como eu falei para vocês, quando falar em velocidade escalar, ele está falando só do módulo, não da velocidade em si. Então, a velocidade escalar dele é constante e tem um valor V. E aí eu vou enfatizar aqui para vocês para lembrar, quando a gente estiver falando disso, a gente está falando que o módulo dele é constante. É só o módulo, tá, gente? E aí, justamente por ser só o módulo que é constante, já que a trajetória é circular, a direção e o sentido mudam ponto a ponto. Isso significa que a velocidade, ela tem direção e sentido variáveis. Eles mudam ponto a ponto. Isso significa que vai aparecer uma aceleração aqui. Deixa eu pegar uma imagem do livro para demonstrar para vocês como que vai se dar essa relação entre a velocidade e a aceleração. Percebam que a aceleração, ela está sempre voltada para o centro. A gente vai chamar ela de aceleração centrípeta por conta disso, por conta dessa característica de que, independente do ponto, ela sempre está apontada para o centro. A velocidade escalar, né, a velocidade que eu tenho aqui da minha partícula, o módulo dela é igual, então vocês vão ver que o tamanho dessa velocidade, ela é sempre igual, porque o módulo é constante. Porém, a direção e o sentido de cada um desses vetor velocidade, eles mudam ponto a ponto. Então, é por conta disso, por conta dessa aceleração que, entre aspas, puxa ela para o centro. E aí, a gente precisa lembrar que, por conta dessa característica, a aceleração é diferente de zero. E aí, qual que é a característica dessa aceleração? Ela é uma aceleração com módulo constante. Né? Porque a direção e o sentido dela sempre voltadas para o centro. E a gente vai chamar ela de aceleração centrípeta. Juntamente com a força centrípeta, que é o que está forçando, né, o que está fazendo o objeto fazer essa trajetória circular. Eu só quero aproveitar a oportunidade para já dizer para vocês que a gente trabalha com aceleração e força centrípeta. Força centrífuga, ela não existe. A gente até fala nela para conseguir resolver alguns exercícios, mas ela é uma força fictícia para a gente trabalhar com referenciais não inerciais. Vou falar de referencial no próximo vídeo. Para nós, por enquanto, aceleração centrípeta e força centrípeta é o que nós vamos trabalhar. Qual que é a relação que a gente tem matemática dessa aceleração e dessa velocidade, né?
A aceleração, ela vai ser dada pela velocidade, módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, é assim que eu faço o cálculo do módulo. Tá? A velocidade, no livro, no Halliday, tem a demonstração dessa fórmula, se vocês tiverem um tempo, quiserem dar uma olhada, uma entendida, podem olhar no Halliday, podem olhar no Tipler também. Não é relevante para nós aqui, tá? É relevante só que vocês saibam o cálculo da aceleração centrípeta, que pelo módulo é dado por velocidade ao quadrado sobre o raio, já é o suficiente para a gente fazer os exercícios. A velocidade, como a gente já conhece, a gente sabe que a gente vai fazer o cálculo da distância, percebam que é a velocidade que ele percorre ao redor. Então, o que eu vou fazer é como se eu rompesse esse círculo, como se eu pudesse pegar, né, digamos que ele fosse um barbante, eu pudesse romper ele e esticar ele, como se o meu deslocamento pudesse ser em linha reta. Então, eu vou fazer o perímetro dessa minha circunferência como sendo o deslocamento dele em linha reta. Isso daqui vai nos dar a velocidade da partícula quando ela percorre esse caminho aqui, tá? Então, nós vamos considerar como sendo eu abrir esse círculo e fazer ela em linha reta. E isso dividido pelo tempo que ele leva para fazer. Como a gente está trabalhando com um movimento que é repetitivo, o movimento circular, depois que eu der uma volta, eu vou dar a segunda, a terceira e a quarta sempre da mesma maneira, é por isso que ele tem o nome de uniforme. A gente pode ver ali na aceleração que ela é constante, né? O módulo dela é constante. Então, não vai mudar a direção e sentido da velocidade além daquilo que é o natural para essa primeira volta. Então, todas as outras voltas vai ser uma repetição da primeira. Então, a gente trabalha só com a primeira. E aí, o tempo que leva para fazer essa primeira volta, essa uma volta, a gente dá um nomezinho especial, tá? Então, esse T que tem um nomezinho especial se chama período. E a gente vai definir ele como sendo o tempo para percorrer uma volta. E aí a gente tem a relação da fórmula da velocidade. Vamos marcar as duas aqui, que as duas são importantes. Deixa só eu colocar aqui para vocês também, para depois vocês não brigarem comigo, que esse 2π vezes o raio é o perímetro. Tá? Bom, a gente pode também ver o movimento circular em relação a ângulos, né? Então, no formato angular. E aí a gente vai ter, em vez de ter essa velocidade aqui, que eu tô pensando ela em termos normais, vamos dizer assim, né? Em termos de linhas retas, a gente pode pensar na curvatura que ela está fazendo, que essa partícula faz. Qual é o ângulo que ela percorre. E aí a gente vai ter uma coisa que é chamada de velocidade angular, a velocidade com que ela percorre determinado ângulo. Se a gente fizer o mesmo pensamento de antes, em que eu fazia uma volta dividido pelo tempo para fazer essa uma volta, o nossa uma volta agora vai ser 2π em radianos, né? Porque Sistema Internacional de Unidades a gente precisa usar os radianos, que é 360 graus, se vocês forem lembrar, uma volta em ângulos, 360 graus, ou 2π radianos, dividido pelo tempo que leva para fazer isso, que continua sendo o período. Então, aqui eu tenho para vocês, e essa fórmula não tem no Halliday, mas é só para complementar, que eu tenho uma velocidade angular, o 2π radianos
só para lembrar vocês aqui, que é a mesma coisa que 360 graus, ok? Então, a gente está fazendo uma variação de ângulo ali. Se eu for escrever para um ângulo qualquer, eu poderia escrever que a velocidade angular, ela é... Só colocar aqui que é o ômega. A velocidade angular é a variação de um ângulo dividido pelo período, tá? Mas nós vamos colocar aquela ali do lado que aí fica para uma volta só. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se eu pegar a fórmula da velocidade e a fórmula da velocidade angular, eu tenho uma semelhança entre as duas. Ó, vou fazer isso aqui embaixo. Velocidade igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. E a velocidade angular é 2π dividido pelo período. Percebam que essa parte aqui é comum às duas. A única coisa que eu preciso fazer na velocidade angular é acrescentar uma multiplicação pelo raio e eu tenho a velocidade escalar. Então, aqui eu tiro a relação entre as duas, ó, que a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Isso aqui é uma relação legal também para a gente ter nas nossas mãos para resolver os exercícios. E aí, se eu fizer a mesma coisa, eu consigo fazer a aceleração a partir dessa velocidade angular, a mesma aceleração lá de cima, em que eu tinha aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se a gente dividir, substituir aquela fórmula que a gente achou agora por último, nós vamos ter ômega vezes o raio, tudo isso ao quadrado, dividido pelo raio. Daqui, a gente vai ter ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado, dividido pelo raio. Como a base é a mesma, eu posso simplificar, né, esses dois aqui. A potência me permite fazer essa simplificação, porque a base é igual. E aí, a gente vai ter ômega ao quadrado vezes o raio. Deixa só eu tirar essa divisão, porque é uma multiplicação que sobra ali. Prontinho. Aqui a gente consegue calcular agora o módulo da aceleração centrípeta a partir da velocidade angular. É a mesma coisa lá de cima, não é outra fórmula diferente, é só um caminho diferente para fazer o mesmo cálculo.